A paz do Senhor. Eu sou Vera Braz, uma das professoras do SEMUP, Seminário Mulheres da Palavra da Assembleia de Deus de Picuí. Nessa ocasião, eu vou estar ministrando um estudo intitulado Marta e Maria, entre o serviço e a adoração. A leitura bíblica na qual eu vou me basear para a ministração desse estudo encontra-se no Evangelho de Lucas, no capítulo 10 e os versículos 38 a 42, que diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude. E respondendo-lhe Jesus disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Louvado seja o nome de Jesus. Nós estamos aqui diante de uma palavra, uma passagem bíblica que vai trazer um grande ensinamento para as nossas vidas enquanto mulheres de Deus. É de suma importância que nós estejamos atentas para ouvir a palavra do Senhor, assim como Maria esteve naquela ocasião e em outras ocasiões também. Ela sempre estava disposta a ouvir o Mestre, estava lá sentada, tendo em vista ser uma das posições das mulheres nos dias de Jesus, era aquela, não uma mulher que estava à frente de seu tempo, como Marta. Nós vamos perceber que ela tentou ser, com seu ativismo, podemos dizer assim. Mas nós sabemos que com essas duas mulheres, nós vamos aprender muito do Senhor, tanto com os seus erros como com os seus acertos, porque a nossa vida, ela precisa de um equilíbrio, e nós vamos ver por meio desse estudo da preciosa palavra de Deus, de que maneira nós podemos ser Maria no mundo de Marta. Inicialmente, nós vamos contextualizar um pouco a passagem. Nessa ocasião em que Jesus vinha com os seus discípulos, com os seus apóstolos, eles chegaram ali na aldeia de Betânia, onde essa família morava, que essas duas mulheres, Marta e Maria, elas eram irmãs de Lázaro, o que Jesus ressuscitou, e era uma família amiga de Jesus. Costumeiramente, quando o Senhor passava, ia para Jerusalém, ou vindo de Jerusalém, passava por aquele vilarejo, e entrava na casa dessa família por ser amigo deles. Veja só que privilégio, ser amigo do Senhor Jesus Cristo, uma família que teve esse privilégio. E nós vamos ver, através desse estudo, conhecer um pouco mais dessas duas irmãs, de suas características mais fortes, mais marcantes, principalmente em relação a Marta, que pelos seus erros, nós vamos nos comparar e poder aprender mais de como não ser, como não ser como Marta, ver os seus erros e aprender com eles, e com os nossos também aprendemos com os nossos erros. Então, nós vamos ver aqui que Marta, ela tinha suas qualidades, tinha suas virtudes também. Marta foi uma mulher que exerceu o dom da hospitalidade, ela era uma mulher hospitaleira. E também ela gostava de servir. Nós vamos ver no versículo 38 da leitura que foi feita, do capítulo 10 de Lucas, que Marta, todas as vezes que Jesus chegava na sua casa, ela o servia. E ela também era uma mulher que tinha fé. No capítulo 11 de João, na ocasião da morte de Lázaro, ela chegou a declarar que sabia que Jesus era o Filho de Deus. E também ela disse: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Então, Marta, ela era uma mulher que tinha fé. Não é verdade? Então, nós percebemos aqui
que Marta, ela cometeu alguns erros. Não é? E nós vamos ver quais foram os erros que Marta cometeu, principalmente nessa ocasião aqui, não é, do capítulo 10 do Evangelho de Lucas. Então, 3 erros nós podemos perceber aqui no comportamento de Marta. O erro da distração, da ansiedade e da precipitação. Nós percebemos aqui que Jesus, ele disse enfaticamente: Marta, Marta, estás ansiosa, envolvida em muitos serviços, e uma só coisa te é necessária. Foi assim que Jesus falou. Então, nós percebemos que Marta, ela era uma mulher ativa, não é? Ela era ativa, era tão envolvida nos seus serviços que chegou ao ponto da fonte de água viva estar jorrando na sala da sua casa e ela não ter essa percepção, não ir para junto da sua irmã e ouvir a palavra do mestre, que estava ali na sala da sua casa. E qual é o problema da distração? Né? Nós vamos ver aqui que no capítulo 5 de 1 Pedro, ele diz o seguinte, né? Que nós devemos estar percebidos, porque o diabo, o nosso adversário, ele está em derredor procurando a quem possa tragar. E quando nós estamos distraídas, nós não temos essa percepção. Nós não percebemos o que acontece à nossa volta. E precisamos estar atento nesse ponto aí, porque o diabo, o nosso adversário, ele está procurando nos tragar, nos tirar do reino, para que nós não estejamos atentos ao tocar da trombeta, para a volta de Jesus, que é o principal ponto da nossa vida, o principal ponto da nossa fé, é estarmos nos preparando para a volta de Jesus. E o diabo, ele vai fazer de tudo para nos tirar desse propósito santo. Outro ponto do erro de Marta foi a ansiedade. Nós sabemos que a Bíblia, não é? No capítulo 4 de Filipenses, diz que nós não devemos estar ansiosos por coisa alguma. Antes, as nossas petições devem ser conhecidas diante de Deus. E Jesus também disse, que nós não devíamos estar, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde, e encontrareis descanso para as vossas almas. E como nós vamos aprender de Jesus se nós não fizermos como Maria e estarmos aos seus pés aprendendo da sua palavra? Outro ponto foi a precipitação. A precipitação, Marta era uma mulher precipitada. Ela chegou, né, diante de Jesus, interrompeu, né, o ensino de Jesus ali na sala da sua casa e perguntou se Jesus não estava vendo que Maria não estava ajudando a ela. Veja só, quem é distraído, quem é ansioso, quem é precipitado, além dele prejudicar a si mesmo, ele ainda quer prejudicar os outros. Ela queria impedir que Maria estivesse ouvindo a Jesus. Então, a precipitação é algo altamente prejudicial. A palavra de Deus traz essa advertência, que nós precisamos ter um controle, ter um autocontrole, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o seu clamor. Não podemos de forma nenhuma ser precipitados, porque isso vai nos prejudicar na nossa vida espiritual. E nós sabemos também que em relação à distração e à precipitação e à ansiedade, por meio daquela parábola das 10 virgens, nós vemos que quando aquelas 5 virgens loucas, elas se distraíram e deixaram que as suas lâmpadas ficassem sem azeite, e quando o noivo chegou, elas haviam saído para ir comprar o azeite, e quando voltaram, a porta já estava fechada e elas não tiveram mais acesso a entrar nas bodas. Vejam, minhas irmãs, o perigo que é estar distraído, estar agitado, estar fora do plano de Deus para as nossas vidas,
que é estar aos pés de Jesus como Maria, o quanto isso é prejudicial, tanto para a nossa vida física, que podemos adoecer, quanto para a nossa vida espiritual. Por isso que é preciso ter um equilíbrio, e nós vamos ver na continuação desse estudo de que forma podemos ter esse equilíbrio. Então foram esses os erros de Marta. E Maria, né? Nós muitas vezes nos sentimos Marta, né? Quantas vezes nós nos sentimos como Marta, mas o nosso desejo, na verdade, é ser Maria. E Maria, ela tinha as suas virtudes, né? Nós vemos no capítulo 10, aqui da leitura feita, que Maria, ela priorizou o reino de Deus, né? Estava ali aos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra, atenta àquilo que ele estava dizendo. Não é? Em outra ocasião, no capítulo 12 do Evangelho de João, Maria vai estar ali derramando um unguento sobre Jesus Cristo no ato profético e de adoração. Coisa linda, não é? Para a nossa vida espiritual. Isso nos traz uma preciosa lição do quanto é importante, né, nós estarmos na presença de Deus, aos seus pés, aprendendo dessa palavra poderosa. Louvado seja o nome de Jesus. E agora nós temos uma pergunta, não é? A pergunta continua no ar, não é? Marta ou Maria? Afinal, quem somos? Né? Quem somos nós, enquanto mulheres de Deus? O que Marta tem a ver conosco? O que nós temos a ver com ela? Todos esses pontos aqui dos erros de Marta, nós podemos encontrar muitas vezes em nós, porque a ansiedade, a precipitação, não é? E a agitação, quando nós assim procedemos, nós não percebemos o perigo para a nossa vida espiritual. E nós precisamos não apenas desejar Maria, mas procurar ser. Não é? E agora nós vamos ver o ponto de equilíbrio. Primeiro lugar, o ponto de equilíbrio para as nossas vidas é ouvir a Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Em Romanos capítulo 10 diz isso. Priorizar o reino de Deus, como Maria fez, está aos seus pés. Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Servir ao Senhor com alegria. Marta estava servindo, mas o serviço se tornou um fardo para a sua vida. E nós precisamos servir ao Senhor com alegria, como diz o Salmo 100. E ter a vigilância, orar e vigiar, para que não entreis em tentação, para estar atento à volta de Jesus. E fazendo assim, nós escolheremos a melhor parte, a qual não nos será tirada. Podemos escolher a melhor parte e assim estar servindo a Deus com alegria, principalmente priorizando o reino de Deus nas nossas vidas. Que Ele nos abençoe grandemente e que nós possamos encontrar na palavra de Deus esse alento, essa orientação para a nossa vida espiritual, para que nós possamos, como é que nós vamos estar aos pés de Jesus? Por meio da leitura da palavra, do exame das Escrituras e da oração. Que Deus nos abençoe grandemente as nossas vidas, para que nós possamos ter as mãos de Marta e o coração de Maria, para assim podermos servir ao Senhor melhor em nossas vidas como mulheres de Deus. Amém.